consiste a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Maria Luís Grignion de Montfort? Consiste em entregar a Maria tudo mesmo, para que ela disponha de nós totalmente, governe tudo aquilo que recebemos de Deus. A consagração a Maria, ensinada por São Luís, é algo muito especial, que não se faz nem mesmo quando alguém se consagra a Deus como sacerdote, religioso ou religiosa. Aqueles que entram numa ordem ou congregação religiosa fazem 3 votos. O voto de obediência, pelo qual renunciam à vontade própria, o voto de castidade, pelo qual renunciam ao matrimônio para viverem na continência perfeita, o voto de pobreza, pelo qual renunciam à propriedade de bens materiais. Algumas congregações ainda fazem o voto de clausura, pelo qual os religiosos renunciam à liberdade de locomoção do corpo e prometem viver aprisionados pelos muros de um convento ou mosteiro. Mas, via de regra, nem os religiosos renunciam ao que tem de mais precioso e caro, o valor de suas boas obras. Valor meritório, satisfatório e impetratório. Quem está em estado de graça é como o ramo ligado à videira, que é Cristo. Pode dizer com São Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Quando faz uma boa obra, não age sozinho. Cristo age nele e faz com que essa obra tenha méritos sobrenaturais, ou seja, mereça um aumento da graça e a glória eterna. Esse mérito é obtido por justiça e não pode ser transferido para outra pessoa. Chama-se mérito de condigno. Esse mérito é semelhante ao do operário, que por ter trabalhado merece por justiça o seu salário. Mas além dele, há um outro mérito que adquirimos quando praticamos uma boa obra. É o chamado mérito de congruo. Não o merecemos por estrita justiça, mas por conveniência. Convém, por exemplo, que a pessoa que nos faz um favor receba a nossa recompensa agradecida. Convém que o soldado que lutou bravamente na guerra receba, além do seu soldo, uma condecoração. Convém que o empregado que se dedicou extraordinariamente a servir o patrão receba, além do salário, uma gratificação. Convém que aquele que usa o seu livre arbítrio para cumprir a vontade de Deus receba dele uma recompensa. Esse mérito de conveniência ou de congruo pode ser usado em nosso favor ou a favor de outra pessoa, como satisfazendo a pena devida pelos pecados cometidos por nós ou por outra pessoa, por exemplo, uma alma do purgatório. Este é o valor satisfatório de nossas boas obras. Impetrando de Deus algum favor. Por exemplo, pode-se dar uma esmola tendo em vista obter a cura de uma doença ou a vitória sobre um vício, ou o aumento das vocações sacerdotais. Esse é o valor impetratório de nossas boas obras. Você pode pedir a um padre ou a uma freira que reze um terço, oferecendo-o em sua intenção, e eles podem aceitar o seu pedido. Por quê? Porque o valor impetratório da recitação do terço pertence a eles. Eles podem aplicar o seu terço por quem quiserem, inclusive por você. Você mesmo pode fazer um dia de jejum e oferecer a Deus para satisfazer as penas devidas pelas almas do purgatório. Pode comungar e oferecer a Santa Comunhão pela conversão dos pecadores. Pode dar uma esmola e oferecer o valor dessa boa obra pelos governantes do país. Pode visitar algum doente e oferecer isso pela sua própria santificação. Numa palavra, suas obras são suas, e o que você merece quando as pratica pertence a você. O mérito de justiça, de condigno, é intransferível, mas o mérito de conveniência, de congruo, você pode aplicar como quiser, seja para obter de Deus algum favor, valor impetratório, seja para satisfazer a pena devida a um pecado seu ou alheio, valor satisfatório. Os religiosos que renunciam a tanta coisa não são obrigados a renunciar ao valor de suas boas obras,
Mas aquele que se consagra a Maria na qualidade de escravo, como ensina São Luís, não pode mais dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Tudo o que sofre, tudo o que pensa, diz e faz pertence a Maria, para que ela de tudo disponha, conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho. Uma comparação. Suponhamos que você trabalhe numa confeitaria e saiba fazer bolos. Depois de prontos, você reparte os bolos para quem quiser. Cada qual recebe uma fatia segundo a sua vontade. O bolo representa o valor de suas boas obras. Você pode aplicá-las por quem quiser. Durante o dia, você pode oferecer a Santa Missa por uma alma do purgatório, 1/3 pela conversão de um pecador e uma esmola pela saúde de sua mãe. As boas obras são suas e você as reparte segundo a sua vontade. Consagrando-se a Maria como escravo, suas boas obras não serão mais suas e você não terá o direito de repartir os seus valores. Tudo será entregue a Maria para que ela divida como lhe agradar. Mas ela sempre dividirá da melhor maneira, isto é, para a maior glória de Deus. Você continuará fabricando seus bolos, mas os entregará todos a Maria. E será ela que vai decidir quem receberá as fatias e que tamanho cada fatia terá. Em sua outra obra, O Segredo de Maria, São Luís explica: deixa-se à sua inteira disposição todo o valor satisfatório e impetratório de todas as obras. Assim, após a oblação que dela se fez, embora sem nenhum voto, não se é mais senhor do bem que se faz, mas a Santíssima Virgem pode aplicá-lo a uma alma do purgatório para aliviá-la ou livrá-la, ou a um pobre pecador para convertê-lo. Um segredo: quando você entrega o bolo a ela, ela o faz crescer com suas mãos puríssimas, e assim as fatias aumentam de tamanho. É preciso notar ainda que nossas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. Por isso, elas se tornam muito mais capazes de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que damos pela Santíssima Virgem, sem vontade própria e por uma desinteressada caridade, torna-se, em verdade, bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair sua misericórdia. E há de verificar-se à hora da morte que uma pessoa fiel a esta prática terá, por este meio, libertado inúmeras almas do purgatório e convertido muitos pecadores, conquanto só tenha feito as ações comuns e ordinárias de seu estado. Que alegria viverá em seu julgamento, que glória na eternidade. E o que fazemos com os nossos méritos por justiça, de condigno? Nós também entregamos a Maria não para que ela os comunique a outra pessoa, pois eles são intransferíveis, mas para que ela os conserve, aumente e embeleze. Em O Segredo de Maria e no Tratado, São Luís explica: põe-se por esta devoção os méritos próprios nas mãos da Santa Virgem, mas é para guardá-los, aumentá-los e embelezá-los, pois nós não podemos comunicar uns aos outros nem méritos da graça santificante, nem da glória. Ela embeleza nossas boas ações, ornando-as com seus méritos e virtudes. É como se um campônio, querendo ganhar a amizade do rei, se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã, que representasse todo o seu lucro, e lhe pedisse que oferecesse ao rei. A rainha, acolhendo a pobre dádiva do camponês, punha-a no centro de grande e magnífico prato de ouro, e apresentava-a assim ao rei, da parte do ofertante. Nestas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, torna-se um presente digno de sua majestade, devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta.
A esta altura você deve estar cheio de medos e ansioso por fazer algumas perguntas. Se eu entregar tudo a Maria, como poderei socorrer os pecadores, as almas do purgatório, os meus parentes, os meus amigos? Pois eu não poderei aplicar minhas boas obras na intenção deles. Você acha que sabe repartir o bolo melhor do que Maria? Acha que entregando seus méritos todos a ela se esquecerá de algum daqueles que você ama? Será que ela deixará de socorrer os pecadores, as almas do purgatório, seus parentes e seus amigos, só porque você confiou a ela todos os seus bens espirituais? Claro que não. Como escravo de Maria, aí sim é que você e seus amigos serão bem servidos. É aí que vocês receberão melhores e mais saborosos pedaços do bolo. Lembre-se que não é costume de Maria servir com parcimônia, com economia. Quando os noivos em Caná da Galileia estavam sem vinho, ela obteve de seu filho 6 talhas de pedra cheias de um excelente vinho. Ao todo, cerca de 600 litros. Será que a rainha do céu vai ser mesquinha com você, só porque você se entregou todo a ela? Nem podemos pensar nisso. Se eu entregar tudo a Maria, não poderei rezar por aqueles que me pedem orações. O escravo consagrado a Maria pode e deve rezar muito, e pode pedir por todas as pessoas que lhe pedem orações. Uma só coisa ele não pode: aplicar o valor desta ou daquela boa obra por esta ou aquela intenção. Isso é tarefa da Santíssima Virgem. Em outras palavras, em vez de oferecer uma santa missa por uma alma do purgatório, ou um terço pela conversão de um pecador, ou uma esmola pela saúde de sua mãe, você entrega tudo, a santa missa, o terço, a esmola, a Maria. E depois pede a ela que se lembre daquela alma do purgatório, da conversão daquele pecador, da saúde da sua mãe. E é claro que ela vai se lembrar, mas a divisão quem faz é ela. São Luís diz no seu tratado: esta prática não impede que rezemos pelos outros, vivos ou mortos, se bem que a aplicação de nossas boas obras depende da vontade da Santíssima Virgem. E bem ao contrário, esta circunstância nos levará a rezar com muito mais confiança. Do mesmo modo que uma pessoa rica, que tivesse doado a um grande príncipe todos os seus bens, rogaria com redobrada confiança a esse príncipe que beneficiasse a algum amigo necessitado. Seria até causar prazer a esse príncipe dar-lhe ocasião de demonstrar seu reconhecimento a uma pessoa que de tudo se tivesse despojado para engrandecê-lo, que se tivesse reduzido à completa pobreza para honrá-lo. O mesmo se deve dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Eles jamais se deixarão vencer em reconhecimento. Que deverei fazer como consagrado a Maria se alguém me pedir para rezar um terço em sua intenção? Reze um terço além daqueles que você normalmente reza e entregue tudo a Maria, sem especificar nenhuma intenção. Depois rogue à Santíssima Virgem que se lembre daquele que lhe pediu oração. Será ela quem vai decidir os méritos seus, de congro, que serão aplicados por aquela pessoa. Mas fique certo de uma coisa: seu amigo vai ganhar muito mais do que ganharia se você simplesmente rezasse um terço e oferecesse por ele. Se eu, por dever de ofício, for obrigado a aplicar o valor de alguma obra por determinadas intenções, fique tranquilo. Esta consagração não prejudica as obrigações de Estado que você tem no presente ou possa ter no futuro. Por exemplo, um pároco é obrigado pelo direito canônico a celebrar todos os domingos e festas de preceito uma santa missa na intenção de seus paroquianos. Para atender ao pedido de fiéis, ele também pode colocar intenções especiais na Santa Missa. Um penitente pode receber do confessor a tarefa de fazer uma hora santa na intenção do Santo Padre.
Tudo isso o escravo de Maria pode fazer sem o menor escrúpulo de consciência, pois nestes casos são intenções impostas por outros que ele deve aplicar. Nada ele está fazendo por vontade própria, e a obediência agrada muito a Deus e a Maria Santíssima. Um familiar meu faleceu. Desejaria mandar celebrar uma santa missa pela alma dele. Que devo fazer? Em vez de especificar a intenção, peça ao sacerdote que celebre na intenção de Maria, ou seja, na intenção pela qual ela quiser aplicar aquela santa missa. Convém que você participe dessa santa missa, que durante a celebração diga em silêncio muitas vezes: Senhor, tem piedade da alma do meu familiar. Mas o valor da Santa Missa será aplicado não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Maria. Porém, não se preocupe. A Santíssima Virgem tem pelo seu familiar um amor muito maior do que aquele que você tem. Antes de rezar o terço, tenho o costume de recitar as intenções pelas quais ele será rezado. Que devo fazer? Comece o terço sem fazer nenhuma lista de intenções, uma vez que o valor de seu terço está nas mãos de Maria. Mas nada impede que durante o terço você peça, em pensamento, pelas pessoas que lhe pediram oração, pela sua família, pela igreja ou pela conversão dos pecadores. Uma coisa é aplicar o terço por essas intenções. Isso o consagrado não pode fazer. Outra coisa é deixar a aplicação por conta de Maria, mas durante o terço fazer vários pedidos a ela. Isso o consagrado pode fazer. Sou eu quem dirige o terço com meus amigos. Se eu não enumerar as intenções antes de rezá-lo, causarei estranheza, pois todos estão acostumados a ouvi-las. Se cabe a você dirigir o terço, você pode fazer uma ligeira, mas significativa mudança na oração introdutória. Em vez de dizer, vamos oferecer este terço pelas almas do purgatório, pela santificação de nossa família, etc., você pode dizer, durante este terço, vamos pedir pelas almas do purgatório, pela santificação de nossa família, etc. Ninguém vai perceber a mudança, mas ela é muito importante para o consagrado. Então, ao invés de oferecer o terço, nós vamos pedir à Virgem Santíssima por tais e tais intenções. Os fiéis da minha diocese estão preparando um ramalhete espiritual para entregar ao bispo como presente pelo seu aniversário de sagração episcopal. Convidaram-me a participar do ramalhete, oferecendo em favor do bispo alguma oração, algum sacrifício ou qualquer boa obra. Que devo fazer? Escolha alguma boa obra, por exemplo, a visita a um doente, e pratique-a. Entregue essa obra à Virgem Maria, com todo o seu valor. Não diga a ela que essa obra é praticada para favorecer seu bispo, valor impetratório, ou para expiar as penas devidas pelo bispo, valor satisfatório. Simplesmente entregue sua obra a ela. Agora, peça à sua mãe que se lembre de seu bispo, que aumente sua santidade, que alcance o perdão das penas devidas às suas fraquezas e que esteja presente na hora de sua morte. Lembre-se que a divisão do bolo quem fará é ela, mas fique certo de que seu bispo receberá muito mais do que receberia se você simplesmente praticasse a boa obra e oferecesse na intenção dele. Que posso fazer com as boas obras enriquecidas pela Igreja com indulgências? Pratique a boa obra e entregue-a toda a Maria, inclusive o valor satisfatório acrescido pela Igreja a essa obra. Será a Virgem Santíssima quem vai decidir a quem aplicará a indulgência, a você que praticou a obra ou a uma alma do purgatório. Vamos explicar com um exemplo. Diz a Santa Igreja, concede-se indulgência parcial ao fiel que visitar o Santíssimo Sacramento para adorá-lo. Se o fizer por meia hora ao menos, a indulgência será plenária.
Portanto, ao visitar o Santíssimo Sacramento, você recebe o dobro do valor satisfatório dessa obra. Ou seja, além do valor de remir uma parte da pena temporal devida pelos seus pecados, você ganha um valor extra, igual ao primeiro, que a Igreja dá aplicando à sua obra o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. A isso se chama indulgência parcial. Se, porém, a adoração se estender por ao menos meia hora, você ganha uma indulgência plenária, isto é, a remissão total da pena temporal devida pelos seus pecados. O fiel que morrer logo após ter recebido uma indulgência plenária não terá mais penas temporais a expiar e, portanto, não passará pelo purgatório. Se a indulgência plenária é aplicada a uma alma do purgatório, ela é liberta de todas as suas penas temporais e vai para o céu. Para adquirir a indulgência plenária, é preciso fazer uma obra enriquecida de indulgência, no caso, a adoração ao Santíssimo por meia hora, e preencher as seguintes 3 condições: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice, por exemplo, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Requer-se, além disso, rejeitar todo apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial. No exemplo dado, será Maria quem vai decidir o destino da indulgência adquirida pela sua adoração eucarística. Nada impede, porém, que você peça a ela por você, pelas almas em geral, ou por uma alma do purgatório em particular. Mas a aplicação do valor da obra depende dela. Posso continuar visitando o cemitério no dia de finados e aplicar a indulgência pelas almas do purgatório? Sim, no dia de finados, ou melhor, do dia 1º a 8 de novembro, a visita piedosa ao cemitério é uma obra cuja indulgência só pode ser aplicada aos defuntos. Ao fiel que visitar devotamente um cemitério e rezar, mesmo em espírito, pelos defuntos, concede-se indulgência plenária aplicável somente às almas do purgatório. Esta indulgência será plenária cada dia, de 1 a 8 de novembro. Nos outros dias do ano será parcial, diz o Manual de Indulgências. O que você não pode fazer é determinar qual alma será beneficiada pela indulgência. Deixe isso para Maria Santíssima. Nada impede, porém, que você ore por qualquer alma do purgatório.